Olá, passando para avisar que o programa Vida Kids está no ar todos os domingos às 10 horas. E você que está conosco aqui para participar desse culto, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha com todos os seus amigos. E fica conosco que o culto já vai começar. E um brado de vitória ao Senhor! Ele está aqui, amém? As nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As gemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Oh, declare. Abram os portões, preparem o caminho ao Deus que vem salvar. Aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Nos prostramos diante de Deus. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Levante suas mãos e declara a Ele. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir?
Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Deus é tão bom. Ele é bom, Ele é bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Declara esta verdade. Sou bendito, chamado, curado, completo. Eu sou salvo em Jesus. Com favor fui ungido, cheio do seu poder, pela glória de Jesus. Sou bendito, chamado, curado, completo. Eu sou salvo em Jesus. Com favor fui ungido, cheio do seu poder, pela glória de Jesus. Somos completos em Ti, Senhor. Ressalte a Ele, levante suas mãos, comece a declarar palavras de adoração a esse bom Pai, o bom pastor, Jesus. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Declare mais uma vez. Deus é, Ele é tão bom. Eu não sei voltar ao passado, não controlo o meu amanhã, mas pra hoje há uma promessa que estarias aqui outra vez. Sente, Senhor, não sei ninguém me encontre outra vez. Desejo ser como Tu és, me encontre outra vez.
uma luz brilha nos céus. Sua glória resplandece em mim. Senti, Senhor, não sou ninguém, me encontre outra vez. Desejo ser como tu és, me encontre outra vez. Senti, Senhor, não sou ninguém, me encontre outra vez. Desejo ser como tu és, me encontre outra vez. Queremos te encontrar, Jesus, o teu Por nenhum minuto fui esquecido. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Desperta, Espírito, os ossos secos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Por nenhum minuto fui esquecido. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Desperta, Espírito, os ossos secos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Encontramos os teus altares, Senhor, e nos prostramos ante ti, majestade. Você está nos assistindo, sinta a presença de Deus se envolvendo. Senti, Senhor, não sou ninguém, me encontre outra vez. Desejo ser como tu és, me encontre outra vez. Senti, Senhor, não sou ninguém, me encontre outra vez. Desejo ser como tu és, me encontre outra vez.
agora posso ver perdido, sublime graça, doce o som que salva. Fui cego e agora posso ver perdido, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego agora posso ver perdido, agora eu posso Abra suas mãos ao Senhor nessa manhã. Querido Espírito Santo, nós amamos a presença de Jesus em nossa vida. Nós o buscamos com sinceridade de coração hoje. Jesus, nós declaramos: Tu és a nossa porção. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus que nos refaz. Tu és aquele que nos coloca, Senhor, novamente no caminho quando nos distraímos. Nós adoramos o Teu nome porque o Senhor está aqui, porque quando invocamos o Teu nome, o Senhor vem em nosso encontro. Doce e forte presença do Espírito do Senhor, invada o nosso ser nessa hora. Invada a nossa mente, Espírito Santo, e nos transforme de acordo com a vontade do nosso Deus. Deixe-nos, Senhor, perceber mais. Deixe-nos, Senhor, estarmos mais vulneráveis à Tua presença. Nós queremos estar em Ti, Senhor. Essa é a verdade do nosso coração, expressada agora mesmo, Senhor. Nós queremos estar perto de Ti. Nós anelamos, Senhor, por estar mais perto. Então nos conduza, Senhor, a esse lugar. Pai, nessa manhã nós oramos e declaramos o poder do Espírito Santo, para que venha de acordo com as nossas necessidades, com aquilo que precisamos, Senhor, com aquilo que necessitamos agora mesmo. Libera poder, Espírito Santo. Libera poder sobrenatural agora mesmo. Espírito Santo, libera sabedoria, discernimento, graça, Senhor, para discernir aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nós nos apoderamos da unção que quebra o jugo. Nós nos apoderamos da unção que flui, que emana de Jesus Cristo, Teu Filho. Porque sabemos que em todas as coisas nós podemos e seremos mais que vencedores por meio dEle, por meio de Jesus Cristo. A nossa herança, a nossa porção, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor no meio do Seu povo, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. A Tua igreja te adora, a Tua igreja, Senhor, te exalta, a Tua igreja se rende a Ti mais uma vez. Nós somos o Teu povo e Tu és o nosso pastor, que nos conduz, Senhor, de fé em fé, de glória em glória. Nós amamos o Teu coração, amamos a Tua presença e Te recebemos nessa manhã. Fala, Senhor, fala aos nossos corações. Eis-nos aqui, Espírito Santo.
Queremos ouvir, queremos discernir. Nos alinha ao teu propósito. É o que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Ele é digno, Ele é bom, Ele está aqui. Aleluia. Olá, estou aqui para passar os avisos que são muito importantes, então atenção. Os nossos kids estão a todo vapor nos 3 cultos, mas papai, mamãe ou responsável para participar só com inscrição. Também os nossos volts, que são os pré-adolescentes de 10 a 12 anos, todos os domingos, culto presencial às 18 horas, simplesmente sensacional. E no dia 5 de junho acontecerá o nosso culto mais fofo da comunidade Vida Plena, a consagração de bebês. Você que tem interesse em consagrar o seu filho ao Senhor, faça sua inscrição pelo Simpla. E você, que sempre sonhou em participar do Ministério de Louvor da comunidade Vida Plena, chegou a sua hora de mostrar o seu talento, a audição de louvor. Mais informações, passe um e-mail nesse endereço que está aparecendo aqui com o seu nome, telefone e área de interesse, canto ou instrumental. E dia 15 de maio nós teremos a Marcha para Jesus de uma maneira um pouco diferente, uma carreata que sairá do Parque São José às 14 horas até o Centro Cívico de Curitiba. E você que está conosco aqui, que ainda não desceu as águas do batismo, chegou a sua vez, queremos saber quem é você. Então faça a sua pré-inscrição pelo Simpla. O link será disponibilizado nas redes sociais durante a semana. 17 a 20 de maio, nós teremos uma imersão para casais com pastores Márcio e Nani. Maiores informações, acesse o canal do Telegram, será fantástico. Também de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 21 horas, a nossa casa de oração está aberta para você vir adorar ao Senhor neste lugar. E de terça a sexta-feira, das 20 às 21, nós temos turnos presenciais, então venha orar e buscar ao Senhor nesse tempo maravilhoso e nesse espaço maravilhoso preparado para você. Por falar em oração, de segunda a sexta, às 5h45, no canal do Telegram da Comunidade Vida Plena, devocionais, orações sensacionais às 5h45, então participa conosco e seja abençoado. Somos muito gratos pelos atos de misericórdia que cada discípulo dessa casa demonstra. São muitos os testemunhos. Nós separamos um apenas para você, porque o culto tem que continuar com a pregação, não é mesmo? Então fique atento. Tiveram 2 ocasiões aqui no Quilo do Amor que me marcaram pessoalmente. Uma delas foi quando o Quilo do Amor tinha muito pouco alimento e eu estava realmente desesperado, porque nós temos famílias, que precisam desse alimento. Então eu comecei a clamar ao Senhor, comecei a buscar a Ele que Ele fizesse uma multiplicação aqui, Então eu vi a palavra lá sobre a multiplicação dos pães e eu clamei e falei, Deus, eu confio em você. E na segunda-feira, isso foi final de semana, segunda-feira, quando eu cheguei, o Quilo do Amor estava repleto de caixas. Ninguém sabe até hoje quem que doou, da onde que vieram, Mas estava cheio de caixa de alimento. Outra ocasião também foi que um rapaz chegou aqui depois do trabalho, ele pedindo pelo menos 1 litro de leite para sua filha criança, e ele falou que não voltaria para casa enquanto não conseguisse isso. Isso já era 6 e pouco da tarde, então a gente se dispôs a ajudar ele. Não, nós podemos ajudar você com uma cesta. Você deseja isso? Ele ficou um pouco assustado com aquilo, mas ele aceitou. E quando ele viu o tamanho da cesta que foi dada para ele, ele começou realmente entrar em lágrimas, No momento que ele recebeu, ele falou, uau, vocês deram muito mais do que eu pedi. Vocês deram alimento não somente para minha filha ter hoje, mas para o resto do mês. Isso são somente 2 histórias, mas que a sua contribuição fez com que essas histórias se tornassem realidade. É incrível o que Deus tem feito através das nossas vidas, não é mesmo? Continue sensível à voz do Espírito Santo. Ele quer falar mais com você ainda hoje. Olá, Vida Plena. Como é bom ouvir esses testemunhos, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, fora das 4 paredes, mas também aqui na igreja. É poderoso poder participar disso e saber que você faz parte disso, trazendo o Quilo do Amor e abençoando tantas vidas, não? Eu quero compartilhar um texto com você, o Salmo 66, do 13 ao 15. Diz assim: para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade.
Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Quando nós vemos aqui o salmista trazendo essa palavra, na Bíblia a mensagem também diz assim, trarei presentes diante do Senhor. Todas as vezes que nós nos apresentamos como igreja diante do Senhor, nós devemos nos apresentar e trazer uma oferta diante dele, honrando na verdade a sua presença, esse lugar, dizendo: Senhor, eu quero te adorar não só com a minha vida, mas eu quero entregar diante do Senhor também a minha oferta. Eu quero te adorar com o meu dízimo, te honrando, dando o meu melhor. Nós vimos e aprendemos muito na série Mais Que Abençoado agora, sobre a mordomia, sobre a generosidade, e de quanto isso é uma chave para a nossa vida, para abrir tantas portas. Aquilo que Deus quer fazer, às vezes nós temos que dar um passo em direção àquilo que Deus espera de nós. Porque tem coisa, gente, que Deus só espera que a gente dê um passo na direção dele, dizendo: Senhor, eu quero te honrar mais. Senhor, eu quero mais uma vez me colocar diante de ti e depositar diante do Senhor o meu melhor. Há mais ou menos uns 3 anos, eu estive numa conferência de pastores e líderes de jovens na Guatemala, e foi um tempo muito especial, e a gente estava numa igreja linda, maravilhosa, muito grande naquele lugar, para quase 12 mil lugares, e algo me impactou. Nós estávamos participando de um culto, e nesse culto um dos pastores estava trazendo uma mensagem, ele estava fluindo ali, conversando com todos, né, trazendo uma palavra, mas em momento algum ele havia falado sobre entregar uma oferta. E de repente começaram as pessoas a levantar dos seus lugares e trazer as ofertas diante do altar. E todo mundo começou a fazer aquilo assim, e isso começou a mexer comigo. Eu falei: uau, ninguém havia pedido, mas naquele momento foi algo tão espontâneo de cada pessoa em dizer assim: ó, eu quero entregar algo diante de Deus. E já era uma cultura daquele lugar. Só que, gente, a Guatemala é um país muito pobre. A carência daquele lugar, das pessoas, a igreja, ela era como um oásis no meio do deserto. E era nítido que a mentalidade das pessoas da igreja havia sido transformada. E eles compartilhavam e falavam do quanto foi fundamental eles entenderem esse ato de generosidade, de amor ao reino de Deus, à palavra de Deus, e o quanto isso transformou as suas vidas, para que eles se tornassem então pessoas renovadas, transformadas, e estavam experimentando o agir de Deus sobre as suas vidas. Quando nós nos apresentamos diante de Deus com o nosso melhor, com gratidão, Deus pode liberar coisas, Deus pode liberar as comportas dos céus, Deus pode trazer aquilo que você necessita, mas muito além disso, Deus é aquele que abre as portas para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa família. E eu quero orar com você nesse momento, pela sua vida, pela sua família, e declarando o favor de Deus sobre você. Amém? Feche seus olhos, pegue sua oferta, seu dízimo. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos nesse momento a nossa oferta, o nosso dízimo diante do Senhor. Oramos, Senhor, para que portas se abram e que o poder do Espírito Santo venha atuar de uma maneira sobrenatural sobre cada família, sobre cada pessoa. Vem, Espírito Santo, que o favor do Senhor venha nesse lugar de uma maneira sobrenatural, Pai, e que empresas sejam transformadas, Pai, famílias sejam transformadas pelo agir e pelo mover do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estaremos passando com as ofertas. Eu só queria te dar um recadinho, né, aproveitando esse momento enquanto estamos ofertando.
papais e mamães, nós temos aqui o Kids a partir de 3 anos. Então, se você está com o seu filho aí, você pode também levar aqui e ele vai ser bem cuidado e acompanhado. E para você que está com um bebezinho aí até 3 anos, nós temos também o berçário, onde você pode ali, mamãe, assistir o culto e receber muito de Deus. Amém? Deus abençoe. Aqui estão algumas maneiras que você pode contribuir. Uma delas é pelo QR Code. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Basta você escanear e automaticamente será direcionado ao nosso site, que contém todas as contas bancárias para você fazer seu dízimo e oferta. Sua contribuição é muito importante, pois ajuda vários projetos sociais aqui na nossa igreja. Sua generosidade alcançará várias famílias. Sejam bem-vindos, vocês que estão online, mamães que estão conosco participando desse culto de forma online. Eu quero convidar você, mamãe, a se colocar em pé. Nós queremos orar por vocês nessa manhã, derramando gratidão do nosso coração pela sua vida, por aquilo que Deus está entregando para você. Eu sei que algumas de vocês estão enfrentando nesse momento lutas, preocupações com os seus filhos e às vezes pensando: Senhor, será que eu dou conta de suportar tudo isso? Como eu disse no primeiro culto, existe uma graça de Deus sobre as mães. Mães que já venceram, batalharam, romperam e enfrentaram situações tão desesperadoras e estão aqui e certamente o que Deus tem preparado para aquilo que está por vir é bênção em abundante. Nós temos uma mamãe aqui que perdeu o seu filho ontem, né? Os pastores Júlio, sexta-feira, pastor Júlio e pastora Denise estiveram com eles lá no culto fúnebre. Que o Senhor possa fortalecer de fato nesse momento cada mamãe que está aqui. Amém? Vamos orar e vamos declarar agora nesse momento sobre cada mãe força e graça da parte do Senhor. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus para que cada mãe nessa hora seja fortalecida pelo Senhor. Nós clamamos na autoridade do nome de Jesus que o Senhor possa derramar uma bênção especial, uma graça especial. Senhor, que o Senhor possa manifestar Tua unção, Tua presença, o Teu agir sobre cada mamãe nessa manhã. Nós oramos, meu Deus, para que elas possam no Senhor ver esperança e graça. Senhor, nós oramos agora também na autoridade do nome de Jesus sobre cada mulher que está aqui aguardando o Senhor manifestar a obra da maternidade. Nós oramos agora e declaramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã por cada mamãe. Pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, nossa equipe de comunicação preparou um videozinho em homenagem às mães, um vídeo em homenagem às mães. Vamos assistir agora? Eu também amo vocês. Que coisa mais linda. Ai, que lindo. Ah, que lindo. Bom, mãe, quando a gente passou por umas coisas difíceis, eu sempre tive do seu lado e você do meu, e eu acho que isso tornou a gente mais forte, sabe? A gente se uniu, a gente ficou mais unidas, e é isso. Obrigada por tudo, você é muito incrível. Mãe, eu te amo bastante. Feliz Dia das Mães, porque eu te amo bastante, porque hoje é Dia das Mães, porque eu te amo bastante. Beijo. Ai, meu Deus. Vem a alegria, né? Por causa que, como todos sabem, a gente é adotado, foi a pessoa que me adotou, né? Então, é mãe do coração, mas pra mim significa muito. Bom, eu tenho um pouco dos dois, né? Eu sou grata, né, por Deus ter dado ela pra mim, e também eu sinto um amor quando a gente tá próximo, quando a gente pensa nela, porque a minha mãe, ela tem um amor grande, assim, um amor carinhoso. Minha mãe é minha lindinha. Pensar. Quando é mãe, vai comigo no shopping e adora. A mãe adora. Muito obrigada, mãe, porque de tudo que você fez, por me criar, ser muito bem educado. A
Mãe, eu te amo, feliz Dia das Mães. Mãe, eu te agradeço por você sempre me trazer aqui para a igreja, para sempre me falar das palavras de Deus. Ter a oportunidade de ir pedalando com ela assim é gratificante, por causa que, né, o tempo passa, daí você vai se lembrar desses dias que você teve com a tua mãe. Mãe, eu quero te agradecer por você cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, cuidar da roupa, cuidar da casa, e eu quero dizer que eu te amo. Então, ela representa força, ela é uma guerreira pra mim. Feliz Dia das Mães, eu te amo muito e você é muito incrível. Ela fica brava porque eu choro, daí eu vou pra cama, daí eu vou de novo, e daí eu meio que fico chateada com a mamãe. Quando eu tinha dificuldades, você sempre me ajudava. Quero agradecer por tudo isso. Que você é a melhor mãe que eu nunca tive. Eu queria dizer, mãe, que eu te amo muito, que você é a melhor mãe do mundo, que você é companheira, divertida, engraçada. Daí de noite todo mundo senta no sofá com coberta e salgadinho, a gente vê filme, série. Comendo tudo. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! A gente te ama! Te amo, mãe! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Nós te amamos! Ai, difícil até de falar. Eu amo vocês. Vocês sabem que vocês são a maior preciosidade minha. Oi, mãe! Oi, amor! Você fez uma surpresa pra mãe. Ah! Vocês vieram. Meu Deus. Me pegaram, né? Vocês nem falaram isso. Que Deus abençoe essa casa, essa igreja e todas essas iniciativas que vocês têm de fortalecer o vínculo entre as famílias. Olha, parabéns. Parabéns mesmo. Dá um aplauso para cada mamãe representada nesse vídeo. Aqui são histórias de superação, né? História de uma mãe que venceu a tuberculose e os filhos passaram juntos por essa batalha. Outros pais de gêmeos, mães de gêmeo, né? Que é um grande desafio, e também uma família que adotou e nos inspirou. Eu me lembro quando Santana e a sua esposa, clamando por tanto tempo por essa dádiva de ter uma família, e Deus inclina eles para a adoção. E quando os Oscar e a sua irmã chegaram aqui ainda pré-adolescentes, perdidos, assustados, eu me lembro a primeira vez que eles vieram ainda como visitantes na casa, e eles vieram nos apresentar e de repente se tornaram uma família. O testemunho do Oscar e da irmã dele, esqueci o nome dela, e eles compartilharam num vídeo da Reubot o que eles enfrentaram no orfanato e como eles foram acolhidos nessa família. E eu me lembro que nesse testemunho eles falaram assim, falando da avó, falando da nova família, se sentindo parte. E assim a gente é com Jesus, com o nosso Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus, e hoje a gente chama Ele de Abba Pai, Paizinho, porque a gente não se sente longe, a gente se sente perto, a gente está junto, a gente está fazendo parte de uma família, e a gente entende essa questão da paternidade. Que coisa linda ver Deus fazendo e restaurando famílias, amém? Gente, nós encerramos uma série chamada Mais Que Abençoado, e nós vamos começar agora uma série mais curta chamada Vulnerabilidade, a força que você não percebe. Vulnerabilidade, a força que você não percebe. E nós vamos começar usando o Salmo 139, versículo 1 em diante. Salmo 139, versículo 1 em diante diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso.
todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Vamos para o versículo 23 e 24 desse mesmo salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Falar sobre vulnerabilidade é um grande desafio no meio de cristãos que preferem se abrir apenas diante de Deus, e quando se abrem diante de Deus. Porque ser vulnerável é encontrar força, mesmo quando se acha que vai ser fraco. E vulnerabilidade pode vir por várias ocasiões, por várias questões, por questões emocionais. Vulnerabilidade pode vir por questões físicas. Você enfrenta em um momento alguma situação que te impede fisicamente de cumprir todas as suas atividades. Vulnerabilidade também pode vir por meio de tragédias naturais, inesperadas, lutos, por impossibilidades. Um desemprego chegou, uma briga que fez pessoas se afastarem por muito tempo umas das outras, de não se falarem por muitos anos. E a vulnerabilidade também vem por conta de crises que muitas vezes nós mesmos geramos e outras que vêm de forma inesperada. Eu já vi gigantes caindo por não entenderem vulnerabilidade. Nós vemos a história de Davi com Golias, que é a história mais conhecida, talvez bíblica. Nós vemos Golias tendo uma armadura absurda, protegendo ele de qualquer ataque, com lanças, com espada, e nós vemos toda a sua armadura, apenas um espaço pequeno aqui na sua testa, do qual a pedra que saiu da funda de Davi penetrou aquele espaço pequeno na testa de Golias. A vulnerabilidade dele estava aqui. E muitas vezes a nossa vulnerabilidade está em algo tão pequeno na nossa mente. A vulnerabilidade que pode levar ao fracasso e à queda. Agora existe uma vulnerabilidade que é a qual nós vamos falar daqui para frente, que é a vulnerabilidade que nos fortalece, que não faz a gente fugir. A vulnerabilidade de Davi, antes de ir para a batalha, antes de ir para a guerra contra Golias, é que quiseram colocar armadura sobre ele de Saul. Saul era um homem alto, era um homem forte, era um rei. Os soldados da época usavam um tipo de armadura. Davi, um jovem, não tinha o tamanho de Saul, então a armadura de Saul não cabia em Davi. E Davi foi vulnerável ao ponto de dizer: eu não vou conseguir lutar com essa armadura, não vou conseguir estar na guerra com essa roupa. Eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha força na minha fraqueza, eu tenho a minha identidade. E foi exatamente isso, a vulnerabilidade de Davi, em não se adaptar, em não se colocar na roupa de outros, que fez com que ele se tornasse quem ele se tornou. Na verdade, todos nós somos únicos. Nós vimos os gêmeos aqui. Só no vídeo você percebe a diferença de um e de outro. Ainda que sejam quase que idênticos, têm comportamentos diferentes. São únicos na sua essência. Cada um de nós que estamos aqui somos únicos. Temos nossas debilidades, temos nossas vulnerabilidades, temos nossos dons, nossas aptidões. Não vamos encontrar duas pessoas iguais. Ainda que sejam parecidos no comportamento, não são iguais.
E é por isso que se permitir ser vulnerável é o grande desafio das relações humanas. Muitas pessoas não conseguem viver bem um com o outro porque não se deixam ser vulneráveis. Eu descobri nessa minha jornada que saber não é a mesma coisa que fazer ou ser. E o meu maior medo, e eu tenho falado sobre isso, o meu maior medo é não estar alinhado com as coisas que eu falo, a quem eu sou e ao que eu faço. Porque o maior desafio do ser humano é não ser hipócrita ao ponto de falar e não fazer, dar lição de moral e não ser, gerar acusação e condenação no outro quando a sua própria vida é uma vida falsa, é uma lama. E é por isso que quando nós entendemos que o que você sabe, eu sei muito da Bíblia, mas mais do que eu sei é o que eu vivo o que eu sei. Eu sei o que é ter um casamento, eu sei o que é ser um pai, eu sei o que é ser um filho, mas saber não é ser ou fazer. E a vulnerabilidade entra aí. É quando nós, diante de uma situação, podemos ser quem nós somos. Existe uma máxima de liderança, que quando você vai dar um feedback para alguém que caminha com você ou está trabalhando com você, você precisa, nesse feedback, 90% do feedback ser positivo e 10% ser dos pontos a melhorar ou dos defeitos da pessoa. Você primeiro aponta o que é bom, você fala o que é bom, elogia e então trabalha o que essa pessoa precisa melhorar ou as questões que ela não está fazendo. Porque aquela pessoa precisa sair de um feedback, precisa sair de um encontro com você, de uma DR para os casais, pensando que nós temos feito coisas boas, eu tenho sido um bom profissional, mas o que eu preciso melhorar é isso. Mas quantas pessoas, mesmo com feedback de 10% bom, ainda carregam para casa e ficam noites sem dormir, pensando naquilo que foi dito para ele. Tem gente que carrega uma vida pensando, puxa, essa pessoa falou isso, falou aquilo, e muitas vezes a gente vai ter conversas que, ao invés dessas conversas serem conversas que constroem, elas são conversas que destroem. A gente aponta para o erro, a gente aponta para aquilo que não está sendo feito, a gente aponta para as coisas que não estão dando certo, e ao invés da gente usar a vulnerabilidade de uma conversa para crescer, a gente usa a vulnerabilidade da pessoa e diz, você é um fraco, você é assim mesmo, você é desse jeito, e a gente expõe as situações de forma que vão destruir, e essa pessoa vai ficar debaixo de vergonha. E eu tenho descoberto que muitas pessoas não conseguem se conectar porque têm medo. Maridos que não conseguem se conectar às suas esposas, eles são casados, eles estão anos juntos, mas não conseguem se conectar emocionalmente. Pais que não conseguem se conectar com filhos, amigos que não conseguem se conectar porque têm medo de se abrir, medo de falar o que estão sentindo, medo de se mostrar, medo de se desconectar mais ainda quando eles verem quem você é. Porque entrar em um lugar de vulnerabilidade é se expor. E é por isso que muitas pessoas acham que vulnerabilidade te tira força. Na verdade, a vulnerabilidade te dá mais força ainda, porque ninguém gosta de caminhar com quem aparentemente é perfeito. A gente gosta de caminhar com gente normal, gente que erra, gente que está crescendo, gente que está no processo,
E muitas pessoas pensam: será que existe algo em mim que as pessoas, quando souberem, vão continuar perto de mim? Então muitas pessoas acabam se desconectando. E tem muita gente que tem aquele sentimento de que eu não sou bom o suficiente para amar, eu não sou bom o suficiente para estar perto, eu não sou bom o suficiente para me entregar. E muitas pessoas pensam assim: eu não sou magro o suficiente, eu não sou rico o suficiente, eu não sou alto o suficiente, eu não sou bom o suficiente, porque vivem em um lugar de insegurança, de baixo valor. E elas têm medo de ser vulneráveis, porque as pessoas vão realmente ver quem elas são. Em Marcos capítulo 7, versículo 24 em diante, Marcos 7, 24 em diante, diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. E aqui Jesus parece que dá um golpe tão duro, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela respondeu, e aqui ela foi vulnerável: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E olha o que Jesus responde, por causa dessa resposta. Diga comigo, desta resposta. Diga comigo, minha resposta. Por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha, e ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. É interessante como essa mulher se tornou vulnerável diante dessa situação, mesmo sofrendo humilhação. Gente, o que é interessante em tudo isso é que muitas vezes, algumas aparentes humilhações no processo da vida, é Deus tirando a gente desse lugar de controle, ou nesse lugar onde a gente tem uma posição de eu não quero me abrir, eu não quero me expor, e muitas vezes a vida nos expõe para que Deus possa trabalhar em nós, e então, segundo a nossa resposta, o céu responde. Sempre o céu vai responder segundo a nossa resposta. O medo de se sentir vulnerável, o medo de dizer quem você é, responder algumas coisas. Tem uma pesquisadora chamada Brené Brown, ela trabalhou por 6 anos estudando a vergonha. Provavelmente eu vou falar um pouquinho sobre vergonha, humilhação e constrangimento nas próximas semanas. Existe uma diferença entre você viver debaixo de vergonha, você estar constrangido por uma situação, ou você ser humilhado por uma situação. E o pior desses 3 é a vergonha. E ela estuda pessoas que estavam com vergonha e um pensamento constante de estar desconectado da sociedade, desconectado da vida espiritual, desconectado dos relacionamentos, e muitas pessoas estão junto, mas desconectados. E ela dividiu esses grupos em 2. E ela fez um estudo porque as pessoas se sentiam mais felizes, ou se sentiam mais próximas, ou se sentiam mais amadas. E no grupo 1, ela percebeu que todas as pessoas daquele grupo, elas se sentiam, tinham um senso de valor. Ela descobriu que as pessoas do grupo 1, elas se amavam.
e que elas sentiam que elas pertenciam a algo, ou uma família, ou a um grupo, ou uma igreja. Elas sentiam que esse grupo tinha isso, senso de valor, que elas se amavam e que elas sentiam pertencente a algo. O grupo 2, ela sempre pensava: eu não sou bom o suficiente, eu não sou suficiente bom para me entregar, para viver. E ela descobriu uma coisa, que existem apenas 2 variáveis, que as pessoas do primeiro grupo, elas simplesmente acreditavam que mereciam conexão e amor. Elas acreditavam. E foi o que essa mulher, quando chegou para Jesus, ela disse: não importa o que estão falando, não importa o que você está dizendo, até os cachorrinhos podem comer, eu mereço. Não precisa ser a mesa, mas pode ser a migalha. E Jesus disse: por conta da tua resposta. Como nós respondemos às questões da vida, como nós respondemos às situações, isso vai determinar se a gente vai se conectar, se a gente vai amar, se a gente vai se entregar. E o outro grupo, eles continuavam sentindo que eles não mereciam amor. Por que você acha que as pessoas merecem conexão e amor? Porque elas tiveram coragem. E aqui a palavra coragem não é de bravura, mas é do original do latim, que fala sobre cor, coração. Você sabia que a coragem, você precisa de uma atitude do coração para ter coragem? Para você vencer a vulnerabilidade, você precisa de uma atitude do coração, de se abrir. Tem que ter coragem de se abrir, tem que ter coragem de se entregar, tem que ter coragem de dizer: olha, até os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas do seu Senhor. Tem que ter coragem de se doar, tem que ter coragem que origina do coração. E as pessoas que ela atendeu tiveram que ter coragem para contar suas histórias, coragem de assumirem que são imperfeitas. E queridos, eu quero trabalhar hoje com 3 posições de coragem, para que a gente dê início a essa jornada de vulnerabilidade. Porque quando nós não temos coragem de nos abrir, quando nós não temos coragem de nos entregar, de contar nossas histórias, nós não seremos libertos, nós não viveremos uma vida em abundância, nós vamos continuar lidando com sentimentos, e muitas vezes isso, ao invés de construir, vai destruir, ao invés de promover, vai desmerecer, e isso se torna nos relacionamentos um fator destruidor. E eu vejo quantas pessoas que poderiam estar vivendo uma vida feliz, e porque estão vestindo uma armadura, estão se colocando na posição do outro, estão vivendo um estilo de vida que Deus não chamou ele para viver, estão infelizes. Primeiro ato de coragem, primeiro, assumir sua imperfeição. Gente, eu quero só lembrar vocês que nós precisamos fazer uma separação entre imperfeição e pecado, que é quebra de princípios, coisas que conduzem à morte. E eu não vou tratar aqui na vulnerabilidade baseado no pecado, mas vou falar a respeito da nossa essência relacional, porque o pecado é um destruidor de relacionamentos, porque quando uma pessoa está fora da vontade de Deus, está em pecado, aquilo de lá ela está errando o alvo, mas eu não vou tratar sobre isso. E é por isso que você não pode, quando ouvir a palavra imperfeição, você colocar a palavra, está vendo? As pessoas precisam abraçar os meus pecados, porque tem coisas que não são próprias de uma pessoa que se converte a Cristo, e eu não vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar em outras questões. Coragem de assumir imperfeição.
e pela coragem de assumirem serem perfeitos, a pessoa cresce. Quando ela esconde, o salmista já diz: enquanto escondi os meus erros, meu corpo adoeceu. E é isso que acontece quando nós escondemos nossa imperfeição. Os outros estão vendo, os outros percebem, mas a gente acha que eles não percebem. E como a gente começa tendo coragem de assumir a imperfeição? Quando nós demonstramos compaixão pelos nossos próprios erros, pela nossa própria imperfeição, porque quem não tem compaixão de si mesmo, não pode ter compaixão do outro. Quem não é gentil consigo mesmo, não vai conseguir ser gentil com o outro. Quem não ama a si mesmo, disse Jesus, ame o próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava dizendo? Ei, você só vai conseguir amar o próximo quando você se amar. Por isso que tem gente que não vai conseguir entregar amor no casamento, porque ele não ama a si mesmo. Eu atendi uma pessoa alguns anos atrás, ela disse: eu não consigo me conectar com meu filho. Tá, mas seu filho tem 1 ano de idade, eu não consigo. Desde que ele nasceu, eu tento colocar ele no colo do meu marido, eu tento colocar ele no colo da minha mãe, mas eu não consigo segurar ele no colo, e tudo que eu esperava é essa gravidez. E agora que ele chegou, eu tenho medo de me conectar, porque eu tenho medo que algo possa acontecer com essa criança, e eu esteja tão conectada com ela, que eu não vou conseguir suportar a dor da perda. Nós estamos por um processo de cura com essa irmã. Agora você imagina o vazio que ia ficar na alma dessa criança se uma mãe se protegesse ao ponto de não ser vulnerável, de demonstrar sua imperfeição como mãe, de não conseguir se conectar. A perda para essa criança, a perda para ela mesma. E quantas pessoas estão escondendo as suas imperfeições, ao invés de se abrirem para haver conexão. E é por isso que quando uma pessoa, ela tem compaixão das suas próprias dores, dos seus próprios erros. E sabe, queridos, esse tipo de pessoa que está disposta a abrir mão do que a sociedade espera que ela seja, para que elas sejam autênticas, para quem elas são lá do fundo da alma delas. Porque não adianta nós querermos colocar pessoas no nosso padrão, e muitas vezes os relacionamentos eles são tão pesados, tão tóxicos, porque nós queremos que as pessoas estejam no nosso padrão. Mulheres que querem que os maridos fiquem nos seus padrões, maridos que esperam as mulheres dentro de uma caixinha, pais que criam expectativa em relação aos seus filhos, e quando eles fogem dessa expectativa, eles se frustram, quando na verdade a vulnerabilidade num relacionamento é a coisa mais bela que tem. Porque quando você é quem você é, você se abre para o amor. Queridos, eu digo que lá em casa eu decidi romper uma barreira que eu sempre tive, por medo de me expor, por medo de ser quem eu era, por medo de falar das minhas fraquezas, por medo de demonstrar as minhas debilidades. Eu muitas vezes me fechei. E eu vou falar um pouquinho sobre isso na imersão de casais. E esse fechamento trouxe irritabilidade, ira, grosseria. E quando eu pude ser quem eu era diante da minha esposa, esses dias eu estava falando com o meu conselheiro, eu estava falando para ele: sabe qual é o problema? Que eu tenho medo de estar me expondo demais, porque a minha esposa sabe tudo o que eu penso, todas as minhas questões emocionais mais profundas. Eu tenho medo de estar com a guarda muito baixa como homem diante dela.
E ele disse: na verdade, quanto mais baixo você está com a guarda, mais conectado você está no coração, porque não tem nada entre vocês. A guarda fica aqui. Quando você se desarma, você não se enfraquece, você se torna mais forte. Quando um filho coloca uma guarda alta, fecha o coração, que muitas vezes nós, os pais que criamos, gostaria de ter hoje a maturidade para criar meus filhos de novo. Eu confesso para vocês quantas vezes gerei expectativas em relação ao Mateus, que é o meu filho mais novo. A gente teve ele ainda muito jovem, e eu gerei esse menino pensando, todo pai gera expectativa pensando que ele vai cumprir uma missão. E no meu caso pensei, meu filho ele tem 22 anos hoje, mas sempre criei uma expectativa de que ele fosse um pastor. E trabalhei por isso, e vi profeticamente as coisas acontecendo para que isso acontecesse. Ele ganhou uma bolsa, foi para os Estados Unidos, chegando nos Estados Unidos, fez 2 anos de universidade, deixou a universidade e foi fazer business. Porque desde pequeno eu ouço esse menino, eu treinando ele para ser pastor, ele dizia, eu quero ser rico. Não que pastor não possa ser rico, mas não combina muito uma coisa com a outra, você não concorda? E eu sempre dizia para ele, quando ele falava isso, pai, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Eu dizia para ele, filho, a maior riqueza que nós temos é ganhar almas. Porque essa era a minha essência, essa era a minha verdade. E eu estava gerando ele nessa verdade. Então, quando chega o momento em que ele amadurece, ele decide que ele quer o mercado de trabalho, ele quer, e ele não para em casa, ele agora está morando em Florianópolis. Está buscando a sua jornada, querendo a sua história. E queridos, foi libertador quando eu pude ter um tempo com ele. E ele já sabia que ele estava por conta dele mesmo. Porque a história de cada um, você sabe, os filhos crescem, eles contam a sua história, eles vão fazer suas escolhas. Então, só que o pai acha que o filho é ainda uma eterna criança. Então, quando ele vai para essa nova jornada dele, a gente entrega um leme nas mãos dele. A gente diz, olha, você está emancipado. Não porque você não estivesse, porque já está há muito tempo. Mas o nosso coração, você está emancipado, você faz suas escolhas, você vive a sua vida. A gente baixou a guarda. E eu fico pensando, gente, se a gente tivesse sido vulnerável muito antes. Tem coisas que você não pode deixar para depois. Tem coisas que você, sendo vulnerável antes, dizer, olha, minha expectativa era essa, mas você vai cumprir a sua história, vai realizar a sua história. Quando você senta num casamento e você tem discussões sinceras, você se abre. E você não gera expectativa do qual você é casado com um fleumático e quer que ele seja um sanguíneo. Isso jamais vai acontecer. Casou com uma pessoa calma e quer que ele seja agitado. Ou casou com uma pessoa sanguínea e quer que ele seja um melancólico. Eu digo, o dia que você me vê melancólico, manda internar que eu estou em depressão. Por quê? Porque essa é a minha verdade. Eu tenho as minhas imperfeições dentro da forma única que Deus criou. E muitas vezes, se Naine quiser que eu seja um melancólico, ela vai precisar orar, e Deus pode mudar, mas Ele me criou assim. Então nós encontramos nas expectativas que podem ser destruidoras no relacionamento. E quando a gente é vulnerável para dizer, olha, ainda que eu tenha essa expectativa, ainda que eu tenha isso, vamos conversar sobre, vamos falar sobre. É ter coragem de conversas francas. É ter coragem de não assumir questões que vão até mesmo te expor, porque, queridos, quando você é vulnerável, você vai se expor. Você vai falar de coisas profundas.
Por isso que a Bíblia diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Uma pessoa que tem coragem de assumir a sua imperfeição, ela se reconhece em sua verdade, mas também tem humildade para reconhecer os seus defeitos. Elas dizem: olha, a minha verdade é que eu sou bom nisso. Não, Deus me deu um talento para isso, eu sou bom nisso. Mas ela também tem coragem de dizer: sabe de uma coisa? Eu sou egoísta. Eu sou egoísta. Eu preciso trabalhar isso em mim. Eu sou intransigente. E reconhecer isso diante de quem você feriu. Eu sou intransigente. Eu sou carente. Preciso de mais amor. Eu sou carente. Eu sou arrogante. Eu sou irado. Eu sou crítico. Eu vivo criticando. Então é coragem de assumir imperfeição para, junto com alguém e com o Espírito Santo, trabalhar isso. A segunda coragem é a coragem de demonstrar suas necessidades. As pessoas que abraçam a vulnerabilidade, elas têm coragem de demonstrar sua necessidade. Eu tenho necessidade de afeto. Eu tenho emoções que não estão sendo supridas. Eu tenho necessidade de me colocar num controle porque eu tenho falhas. Sabe o que as pessoas que têm coragem de demonstrar suas necessidades, elas fazem? Elas têm conversas francas, verdadeiras. Elas sabem falar sobre elas, sem medo do julgamento. E queridos, quando nós temos coragem de colocar a gente na roda, porque a maioria das vezes nossas conversas são sobre os outros. A gente conversa sobre os outros, o que o outro fez, o que o outro falou, o que o outro está fazendo. E quando a gente não tem mais ninguém conhecido para trazer para a roda da conversa, o que a gente faz? A gente traz o dono da Tesla, o dono de não sei o quê, o que está acontecendo no mercado, a política. A gente sempre está falando dos outros. E as pessoas que mais são felizes, elas aprendem a falar sobre elas, sobre os sentimentos, sobre as emoções. Quando você demonstra as suas necessidades, você ama mesmo sem garantia de retorno. Você diz eu te amo mesmo quando você pode ouvir um eu não. Porque elas se tornam vulneráveis nos seus sentimentos, porque isso é saúde para ela, é vida para ela. É ter coragem de chegar numa mesa diante de todos e dizer: até os cachorrinhos comem das migalhas que saem do seu Senhor, que caem da mesa do seu Senhor. É você ter coragem de trabalhar por um sonho. É você ter coragem de estudar por vocação. E o último tipo de coragem é coragem de abrir mão do controle. Uma pessoa vulnerável, ela não está controlando as coisas. Ela não está controlando as pessoas. Não tem que ser do jeito dela. Uma pessoa que se torna vulnerável e tem coragem de abrir mão do controle, ela decide não mais fugir de quem ela é. Ela decide tomar uma decisão e dizer: olha, se eu sou egoísta, então vou trabalhar esse egoísmo. O maior desafio em a gente mudar é, primeiro, a gente decidir que aquilo é um erro, aquilo é uma imperfeição. Nenhum alcoólatra consegue ficar livre do alcoolismo sem assumir que é um alcoólatra. E converse com uma pessoa que está sã há muito tempo, que ela vai dizer o quê? Ela vai dizer: eu sou um alcoólatra. E há quanto tempo você não bebe? Há 30 anos. E 30 anos depois, ela vai continuar dizendo: eu sou um alcoólatra.
Porque um dos passos dos Alcoólicos Anônimos é você admitir que você é. E a partir desse lugar, você começa um processo de cura. Enquanto alguém não admite que é grosseiro, porque, queridos, quantos casos de casamentos que foram destruídos seriam resolvidos se os dois fossem vulneráveis para pedir perdão? Para chegar e dizer, olha, falhei com você. Ontem a gente foi pedalar, ele não passou muito bem, tinha comido algo, e depois de 40 quilômetros, e a gente ia fazer 136, depois de 40 quilômetros ela passou mal, tivemos que pedir para alguém buscá-la. E na hora que ela chegou, porque eu estava na frente, eu sempre estou na frente, e quando ela chegou, ela disse, amor, eu não estou passando muito bem, eu acho que eu não vou aguentar. Eu disse para ela, porque ela é muito competitiva, ela é um D alto no sentido dos perfis de comportamento, e ela disse, eu não vou aguentar. Eu disse para ela, fui insensível na hora. Eu disse, você está fazendo isso porque você está atrás e você está muito competitiva? Ela disse, não, eu estou mal. Daí chamamos, tal, o pastor Oca foi junto com o Murilo buscá-la, tal, e daí ela foi para casa. Depois de 10 horas de pedal, 10 horas, gente, 10 horas voltei para casa. Então o que estava me esperando de lá? Você foi muito competitivo. Ela já sabia que ia ter que resolver isso. Então eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz, conversei com ela e falei, amor, eu acho que eu fui grosseiro com você. Ela falou, eu não gostei. Você precisa saber uma coisa, quando eu falar que está doendo, está doendo. Eu não sou uma mulher mimimi. Então você precisa entender isso de mim. Eu disse, eu não entendi, me perdoe, eu fui insensível, eu fui desrespeitoso, eu fui isso, eu nunca mais vou fazer isso. Então, mas nós dois nos desarmamos. Aquilo lá poderia criar, você entende que nós vamos falar sobre isso, pequenos problemas criam grandes monstros, na live sobre imersão de casais. Isso em tudo, gente. Relacionamento entre amigos, relacionamento entre filhos. Se a gente não aprende a resolver e baixar a guarda, e ser vulnerável, em falar verdades do coração. E sabe quando uma pessoa não abre mão do controle dos seus sentimentos, ela foge. E sabe, a maioria das vezes, uma pessoa que foge, ela foge e usa uma válvula de escape. Perceba uma pessoa que está descontrolada em uma área, porque ela está fugindo de alguma coisa. Ela está fugindo de quem ela é, ela está fugindo de resolver problema, ela está fugindo de pensar sobre aquilo, ela está fugindo. E na maioria das vezes a válvula de escape para algumas pessoas é comer comida não saudável. Então ela se enche daquilo e aquilo começa a se tornar uma compulsão. Outra coisa, ela vai para o remédio, para aliviar isso, para aliviar aquilo. Ou se não, ela decide trabalhar dia e noite. Dia e noite. Ela corre, ela vai, ela vem, ela volta. E ela está ocupada demais. Por quê? Porque ela não quer se conectar. Ela não quer estar junto. Ela não quer falar sobre. Ela foge, ela traz amigos para comer em casa, porque ela não quer estar perto. Na hora da relação sexual, muitos inventam muita coisa para se esconder, para fugir. E tudo isso vai se tornando um ambiente tão tóxico. E outros, eles se afundam, sem parar, em celular e em televisão. Anestesia, paralisa. Então, dentro de casa, na mesa. E esse não é um mal só dos homens que escolhem a TV, o jornal ou o celular, mas as mulheres, muitas mulheres estão tentando anestesiar algo que elas não querem compartilhar, e elas, até na hora de fazer a comida, elas estão ali atualizando o feed, vendo coisas, porque não para mais para pensar. E ser vulnerável é olhar para si e se entregar para o outro. Se entregar para os seus pais, se entregar para os seus filhos, se entregar para os seus relacionamentos. E eu encerro com essa frase: a vulnerabilidade machuca,
mas muito menos do que você se esconder. Ser vulnerável vai te machucar, mas muito menos do que você se esconder. Nós vamos entrar numa jornada para falar sobre isso. Porque, queridos, ser vulnerável não é a coisa mais fácil, mas é a jornada mais incrível que você vai entrar para viver o sobrenatural. Primeiro, ser vulnerável diante de Deus, não esconder. Esquadrinha o meu coração, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Ser vulnerável diante de quem você ama. E nós vamos aprender nessa jornada que a gente não pode ser vulnerável diante de todos. É só de gente segura. Porque a gente vai experimentar dor quando você é vulnerável diante de outros. Mas você vai evitar dor quando você protege o seu coração diante de algumas situações. Nós vamos aprender a ter equilíbrio nisso. E antes de ir para a oração, eu falei no primeiro culto que a coisa que eu mais quero como pastor dessa igreja é gerar uma igreja de gente que aceita a vulnerabilidade sem julgamento. Porque quando nós nos tornarmos esse tipo de igreja, onde as pessoas podem errar e elas serão amadas, que elas terão a sua jornada aqui dentro e serão aceitas. E quando elas estiverem em momentos de fraqueza, aquilo não diz quem elas são, mas é o que elas estão vivendo naquele momento. E a gente encoraja elas a serem melhores. E ser vulnerável é você não ser religioso, porque algumas pessoas dizem, então agora vai aceitar comportamento pecaminoso, pastor? Cada um é maduro o suficiente para saber que vai ter que prestar contas diante de Deus. E a igreja só fortalece os fracos. Só fortalece. Não está nas tuas mãos o julgamento e nem a crítica. Está nas tuas mãos apenas dizer: a tua vulnerabilidade te faz crescer. E os bons amigos vão dizer: essa vulnerabilidade, se não melhorar, pode te destruir, mas trabalhada no Senhor pode te dar força. Nós vamos entrar numa jornada sobre vulnerabilidade. Agora, uma das coisas que nós vamos saber: nós somos únicos diante de Deus. E você foi chamado para cumprir um propósito diante das pessoas. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos onde você está. Abra suas mãos e se deixa entregar o coração. Se deixa Deus penetrar a sua alma, Deus libertar, Deus curar. Se exponha diante do Senhor, se exponha diante desse Deus bondoso, se exponha diante desse Senhor que conhece você, conhece o teu coração, conhece quem você é, do seu deitar ao levantar, conhece bem os seus pensamentos. Você não pode se esconder dele. Seja vulnerável diante do Senhor. E talvez você precisa ser vulnerável diante das pessoas que você tanto ama. Você se sente desconectado, você se sente longe desses relacionamentos. Você se isolou. E esse é o momento onde Deus quer curar seu coração. Mas vulnerabilidade é uma decisão.
prática e diária, que vai doer, mas muito menos do que você se esconder, muito menos. Enquanto nós vamos adorar, faça sua oração diante do Senhor. Pai, nós oramos nessa manhã e nós declaramos nessa manhã, Senhor, a graça e o poder que vem da vulnerabilidade. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos conduza em esperança, em graça. Senhor, ajuda-nos na nossa fraqueza. Nós pedimos, Senhor, que o clamor de cada coração nessa manhã possa libertá-los para irem além da força, Senhor, para eles serem vulneráveis, para se entregarem, para se doarem. Senhor, eu oro para que eles comecem olhando para si mesmos, encontrando nessa jornada o amor próprio, o valor próprio. Oh meu Deus, quebra a competição, quebra todo tipo de desencontro e que as conexões emocionais e espirituais aconteçam do coração de quem está se abrindo nessa manhã. Nós oramos para que a Tua graça que está nesse ambiente, que é favor imerecido, nos alcance na nossa fraqueza. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. 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 Queridos, então, só vamos aguardar a nossa equipe pedir para a saída ser estratégica. Se você está aqui pela primeira vez, nós queremos dar para você uma lembrancinha ali na nossa central, lá no final. Deus abençoe.